Alô. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quanta saudade, mas hoje estamos reunidos e unidos em nome do Senhor para celebrarmos a memória do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida da AD Gales, uma igreja maravilhosa, que tive a honra de estar pastoreando durante 3 anos. E eu senti que a AD Gales foi crescendo gradativamente. Acredita mesmo? A AD Gales foi e está crescendo gradativamente. Amém. Quero ler com vocês, meus irmãos, nesta noite, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22. Versículo 15. Evangelho de Lucas, um médico amado, versículo 15 do capítulo 22. E lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Amém. Podeis assentar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Oséias Gomes, Patrícia Gomes, seus filhos, todo o ministério da AD Gales, todos os irmãos e irmãs, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, primeira idade, terceira idade, todos são muito bem-vindos à casa do Senhor, como já falou nosso pastor Oséias, para participarmos da ceia do Senhor, conjuntamente convosco, com muita alegria. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui e que tem sido para mim um refrigério, uma força que tem traduzido para a minha vida grandes conquistas. E se aqui estou, pela graça de Deus e pelo apoio e a força dela ao meu lado. Louvado seja Deus. Gostaria que todos os jovens rapazes encontrassem uma moça como esta para se casar. Eu gostaria. Você ia ser abençoado e feliz. Ela não é perfeita, mas está pertinho de ser. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz de rever muitos irmãos aqui, amigos do meu coração. Mas eu quero observar somente um fato, e esse fato que ele se abranja, que ele atinja todas as pessoas aqui desse lugar. É o casal de filhos do irmão Sérgio. Eu me assentei aqui e perguntei à minha esposa: não estou vendo o filho do irmão Sérgio. Ela falou: ele está aí no piano, no teclado aí. Eu falei: o quê? Pastor Oséias está com ele aí no teclado. Aleluia. Aí eu dei uma olhada assim, procurando, e disse: a irmãzinha dele, cadê ela? Aí o Oséias falou: aquela última lá. Meu Deus, que alegria que me deu, Sérgio, de ver esses meninos firmes no Senhor, seguindo essa caminhada gloriosa. Minha alma jubila de ver uma coisa como esta. Saber que os nossos filhos andam na verdade. Você não está fora não, viu, irmão Adriano?
Você com a sua turma é uma bênção também. Aleluia. Então, meus irmãos, eu fiquei muito feliz de vê-los aqui. Quando eu vi também o meu amigo, irmão, esposo da irmã Laís, pronto. Yoshio, fiquei feliz de vê-lo, fiquei olhando muito tempo, ele não olhou, eu olhando, fiquei feliz de vê-los louvando o Senhor. Vocês são levitas, viu? Continuem. Vocês são bênçãos e luzes nos nossos caminhos, pela graça de Deus. Estou vendo outros irmãos, mas eu não posso ficar aqui a noite toda falando, mencionando pessoas, porque são muitos. Muitos me ajudaram aqui durante o tempo que eu aqui estive. E agora, quando venho aqui, somos recebidos calorosamente, uma amabilidade que a Adegales cultiva, baseada no Salmo 133, na união dos irmãos. Às vezes eu vejo obreiros barbudos, e houve uma época que a nossa cultura não adotava isso. Mas quando eu li o Salmo 133, eu pensava, mas gente, aqui está falando que o óleo desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos. Então, se um pastor vestir uma túnica, está normal, um sacerdote do Senhor. Se ele for barbudo, um sacerdote. O importante é estar em paz com Deus, é estar na comunhão do Senhor, é não ser uma pessoa leviana, descuidada, mas ser uma pessoa atuante, digna, de bom relacionamento, que gosta de ajudar, que se envolve nos trabalhos da igreja juntamente com todo o povo do Senhor. Aleluia. Mas eu li nesta noite um versículo que me chama muita atenção. Quando Jesus fez esta declaração aos discípulos, eles já estavam assentados à mesa, ou debruçados, conforme era a cultura da época, à mesa, para participar da Páscoa, que era comer a carne do cordeiro assada e outros comestíveis. E naquela ocasião Jesus tomou o pão e o vinho e falou do seu significado. Mas quando Jesus já estava ali, ele não se conteve e disse, nessa tradução sua: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Eu anelei, digamos, eu sonhei, eu quis, eu me programei para estar com vocês nessa última Páscoa. 2 Páscoas já se passaram, esta é a terceira, e eu estou participando com vocês. Possivelmente tenha dito em algum momento, pela última vez, antes que ela se cumpra no reino de Deus. E eu desejei estar com vocês nesta oportunidade. Jesus tinha estado com os discípulos, meus irmãos, nas pescas, nos cenáculos, nas montanhas, nas ruas, enfim, em vários lugares, nas bodas de Caná da Galileia, esteve com eles no Monte da Transfiguração, e tudo isso valeu, foi uma comunhão que estava se estreitando a cada dia. Mas aqui Jesus fez um arremate, e ele disse: desejei muito estar convosco nesta Páscoa, antes que eu padeça.
Ele estava querendo dizer: esta é a coroação do meu ministério. Eu iniciei, prossegui e agora vou concluir com esta cerimônia que nós vamos servir aqui. Eu desejei estar com vocês para mostrar o meu amor, a minha comunhão com vocês. E Jesus então lava os pés dos seus discípulos, enxuga os pés dos seus servos e ministra-lhes a ceia, porque era um ápice, era um momento dos mais importantes na vida de Jesus, pois ele iria agora fazer revelações que ele não tinha feito ao mundo ainda. Jesus chegou a falar com os discípulos que queria participar com eles. Ele disse: ide, preparem o cenáculo, eu quero estar com vocês. Ou seja, uma reunião específica, não com uma multidão de 5.000, não. Ele queria estar com os seus discípulos, os seus alunos, e agora ele iria passar para eles informações que ninguém ainda sabia diretamente. Sabiam-se pelas profecias, mas mesmo assim parece que o assunto era vago. Não havia quem tivesse captado o sentido ainda da sua estada nessa terra. E isso não pode ser esquecido em hipótese nenhuma pelos que pregam o evangelho, anunciam a palavra de Deus, a graça salvadora, de ocultar a redenção em Cristo por meio do seu sacrifício, da sua morte, das suas dores, das suas feridas nas mãos, nos pés e na sua cabeça, e depois uma lança o traspassou do lado. Então, a Bíblia já revelava isso, mas muita gente não captava isso. Até hoje há pessoas seguindo a Jesus para ficar bem na situação financeira, para ficar notável, galgar degraus que ninguém nunca galgou, ou seguindo a Jesus como se fosse um alívio temporário, um barbitúrico espiritual que só serve de vez em quando. Então isso não pode ocorrer conosco que anunciamos o sagrado evangelho do Senhor, porque o sacrifício de Jesus foi completo. Nenhum sacerdote poderia morrer pela humanidade, nenhum anjo poderia morrer, nenhum profeta, nenhum homem poderia sacrificar sua vida para salvar a humanidade. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, lá está o Senhor Jesus pronunciando as suas palavras, digamos, de despedida dos seus discípulos, e ele disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa. É como se ele dissesse: oh meus amigos, oh meus irmãos, quanto é precioso para mim estar aqui com vocês. Como a minha alma sente feliz e bem em poder estar com vocês nesta hora. É isso que Jesus estava falando, que desejou comer a Páscoa com eles. Então, quando o Senhor Jesus se aproximou dos elementos, ele fez algumas declarações
maravilhosas e outras assustadoras. Uma das maravilhosas é quando ele diz: este pão é o meu corpo que será partido por vós. Ou seja, meu corpo será rasgado, será dilacerado, as minhas costas servirão para o chicote dos verdugos. E isso aconteceu. Determinado escritor disse que dava para se ver algum osso das costas de Jesus, de tanto que ele apanhou e foi massacrado. Ele disse: o meu corpo será partido por vós. É por vocês, é por amor a vocês que o meu corpo será partido. Porque se Jesus quisesse, ele mesmo disse lá onde ele foi preso: ou eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele me enviar 12 legiões de anjos para me proteger. Você sabe o que são 12 legiões de anjos? Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Então 12 legiões seriam 72.000 anjos para proteger Jesus. Mas Jesus abriu mão de tudo isso por causa do amor que ele teve por cada um de nós. Então isso é uma coisa singular. O corpo de Jesus foi moído, machucado por nós. E ele, que era inocente, foi declarado pelas autoridades que ele não tinha culpa, mas ele tomou a nossa culpa. E ele, ao ser julgado, não disse: vou entrar com um requerimento, vou entrar com uma ação contra vocês porque eu sou inocente. Ele ficou em silêncio. Ele não tentou escapar. Ele era ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele não amaldiçoou os seus algozes. Não. Então Jesus passa para a segunda declaração maravilhosa: este vinho simboliza o meu sangue que será derramado para a remissão de muitos, para a purificação dos pecados da humanidade. Era um sangue inocente, como o sangue das ovelhas, dos bezerros, dos novilhos que o sacerdote sacrificava. Eles eram sem mancha, sem impinge, sem defeito físico, eram perfeitos para ser oferecidos. E Jesus foi a ovelha perfeita, o homem perfeito. Pedro chegou a dizer que da sua boca não saiu nenhuma palavra torpe. Jesus não teve nenhum pensamento impuro. Jesus é o Filho de Deus, a testemunha fiel, o homem imaculado. Por 2 vezes Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu deposito a minha confiança. É aquele que me dá alegria, é aquele que é tudo para mim. É o meu Filho amado que está aí. Aleluia. Então Jesus iniciou a Santa Ceia, ou a ceia, conforme queira falar, dali para cá. A quantidade de servir a Santa Ceia ou a ceia não importa muito. Há igrejas que a celebram uma vez por ano, imitando o sacrifício que o sacerdote oferecia pela nação de Israel, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos.
outras de mês em mês. Há igrejas também cristãs, embora às vezes com algumas diferenças da nossa, que servem a ceia todo domingo, embora um ritual um pouco diferente, mas todo domingo. Então isso não é, o importante não é essas questões, não são essas questões. O importante é participar do corpo e do sangue do Senhor dignamente, para ser edificado. É preciso estar andando direito, meus irmãos, para poder participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um objeto rigoroso, que requer temor de Deus, respeito a Deus, para lançar a mão do cálice ou do pão. Requer temor, saber que não é um alimento comum, porque se fosse um alimento comum, a quantidade deveria ser bem maior, mas não é o volume, é a fé com a qual nós participamos e tomamos esse alimento, que depois de consagrado, ele simboliza o corpo e o sangue de Jesus, a sua morte sacrificial por cada um de nós. Então Jesus fez essas revelações aos seus discípulos para que eles levassem essa mensagem ao mundo. Jesus não foi um profeta que impôs a sua religião sob armas, sob ameaças. Não, ele decide: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus não disse: quem crer pode ser que seja salvo, pode ser que tenha esperança. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Palavras do Filho de Deus. Mas quem não crer, ele disse, será condenado. Não é que será desprezado, colocado de lado, esquecido, rejeitado. Não, será condenado. Palavra dupla de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Um dia, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É esse o Jesus que nós estamos servindo. Você nunca encontrou, e nem eu e nem ninguém, uma pessoa mais amável do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você nunca encontrou também uma pessoa mais justa, que vai julgar no último dia, como o Senhor Jesus Cristo. Então ele nos anunciou sua morte naquela santa ceia e disse para os discípulos anunciarem. Mas Jesus falou duas coisas também que é difícil até de acreditar. Uma delas foi: um de vocês me há de trair. Palavra de veras dura. Após um momento de tanto regozijo, Jesus disse: um de vocês vai me trair, vai me vender, vai me entregar, vai apontar a mim para os inimigos de Deus. Um de vocês. E aquilo mexeu com o sentimento dos discípulos, suas emoções ficaram alteradas, olhando um para o outro e certamente perguntando: quem é esse, quem tem coragem de fazer isso? E um deles disse: porventura sou eu? Jesus disse: tu disseste, dura coisa é para ti, melhor seria para tal homem
ele falou em outra oportunidade: nunca haver nascido. Então havia um traidor ali no meio. Claro que nós não vamos contabilizar em cada 12 um traidor, ou em cada 120 um traidor, ou 10, não é bem isso. Mas o traidor está junto. O traidor parece real, ele ocupa cargo. O traidor não incomoda, ele é frio, ele é calculista, e ele até demonstra que ama até os pobres, porque ele disse um dia: esse perfume podia vender e dar dinheiro para os pobres. Parece que ele até estava fazendo uma campanha, né? Lembrando dos pobres. Essa foi difícil, e ele de fato foi lá onde Jesus estava orando à noite, levou as autoridades, eles o prenderam, e aquele homem ainda teve coragem de dizer: levai-o com segurança. Oh, meus irmãos, que tristeza! Jesus manso, humilde de coração, nunca travou um duelo com ninguém, nunca demonstrou impetuosidade em ações. E a pessoa que conviveu com ele, conhecendo ele inteiramente, dizer: quando vocês o prenderem, levam-no com segurança. Parece que ele estava entregando um terrorista, um homem endiabrado, maléfico, sanguinário. Mas Jesus não era nada disso. Ele era ovelha muda perante os seus tosqueadores. Aquele homem infelizmente se perdeu, mas ele esteve à mesa, ele teve a oportunidade dele. Meus irmãos, vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos aproveitar, meus irmãos. É para nós. Você merece? Eu mereço? Não, ninguém merece. Quem é que merece? Ninguém. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus para participarmos desses elementos que veio nos redimir dos nossos pecados. Mas Jesus ainda disse outra coisa: um de vós vai me negar. Eles ficaram assustados, mas logo foi descoberto quem seria o que ia negar Jesus, porque ele se apresentou e disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ele se colocou na situação de melhor, de mais corajoso, de mais poderoso, demonstrou sua imponência. Irmãos, o reino de Deus não é para ter ninguém imponente. O reino de Deus não é para ter gente grande. O reino de Deus é um reino de irmãos. Aleluia! Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O maior aqui é o Senhor e nós somos irmãos. Aleluia! Então Jesus disse a ele: ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. E ele continuou dizendo que não. Mas quando foi lá para a noite, mais tarde à noite, de madrugada, ele negou a Jesus 3 vezes. Ele fraquejou, porque não tem ninguém tão forte assim não, viu? Não queira ser tão forte ao ponto de falar, ainda que ele faz, eu não faço. Não diga isso. Nós todos somos de carne e ossos. Nós todos temos emoções, nós todos temos limitações. O único que não falha é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Então ele negou, e Jesus tinha dado uma senha: antes do galo cantar, você vai me negar. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou
E diz-nos o texto que ele olhou para Jesus lá, Jesus olhou para ele, e ele saiu dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Augusto Cury diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu te compreendo, eu te entendo, Pedro. Eu sei por que você fez isso. Jesus nos compreende. Jesus nos entende. Ele sabe o tanto que nós precisamos da sua misericórdia, do seu amor. Mas logo depois ele chorou amargamente. E quando Jesus foi ressuscitar, ele disse: vão todos me encontrar em tal lugar assim, assim, mas leva Pedro também. Oh, glória a Deus! Leva Pedro também. Pedro foi restaurado. Pedro foi o líder do colegiado apostólico, elegeu o 12º apóstolo, porque uma vaga estava para ser preenchida. E a gente pensa que Pedro era uma pessoa inteiramente analfabeta, porque lá diz que eles não eram formados, eles eram indoutos. Mas eu penso que Pedro era como eu, não tem curso superior. Mas Pedro escreveu 2 cartas admiráveis. Se você ler as cartas de Pedro devagar, você vai perguntar assim: como é que pode um homem sem cultura escrever isso aqui? Ele tinha um pouco, meus irmãos, mas o resto quem completou foi o Espírito Santo de Deus. Concluindo, meus irmãos, nós estamos diante de um cerimonial que nos faz lembrar do Jesus que carregou a cruz pelas ruas, ainda açoitado. O Jesus que, segundo informações, chegou a cair e levantou, foi caminhando, subindo para aquele monte. O Jesus que pagou por nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Pagou por todos os ladrões do mundo, todos os terroristas do mundo, todos os promíscuos do mundo. Jesus pagou por nossos pecados. E o deitaram e cravaram suas mãos, seus pés, coroa de espinho na sua cabeça, e ainda zombavam dele: desce daí, você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e nós também. Era uma das provocações satânicas de última hora. Se Jesus descesse, ele não tinha sido contado com os malfeitores, nós não teríamos a salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus subiu, e admira-nos tudo o que aconteceu enquanto ele estava na cruz e morreu. Mas uma coisa é de admirar profundamente, por causa do seu amor. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, poderia estar pensando: eles desconhecem o teu plano, mas eu estou aqui por causa do teu plano da redenção da humanidade. Eu estou aqui, meu Pai, porque eu vou reinar eternamente com esse povo que eu estou salvando. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, falar de Jesus é coisa que não. Que Deus os abençoe. Se tiver alguém nos assistindo, Deus os abençoe. Um grande abraço, valeu a pena.